Olá pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Franci Dalva, para muitos Dalva. Eu sou assistente social e sempre trabalhei na área organizacional. Eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho das minhas experiências atuando em empresas. E hoje eu quero trazer para vocês um tema que está muito presente no mundo organizacional, que é o ISD ou ISG. É uma sigla em inglês que para o português significa sustentabilidade social e governança. Mas o que é o ISD? Esse termo ele é usado muito no mercado financeiro. Hoje, os grandes investidores, quando eles querem investir, fazer um investimento em alguma empresa, em algum negócio, eles avaliam não só a questão econômica, mas eles também estão olhando para a questão ambiental, social e governança. E como que os assistentes sociais podem contribuir, né, para o ISD? E por que o assistente social ele pode ser uma peça tão importante dentro das organizações? Primeiro porque a gente precisa entender que o mundo está evoluindo, que antes o mundo do trabalho era um mundo de exploração e que as empresas elas não se preocupavam com a qualidade de vida dos colaboradores, elas não se preocupavam com a diversidade, com a questão ambiental, com os impactos que o seu negócio poderia acarretar na sociedade de uma forma geral. E aí, com a evolução do mundo e com as mudanças no mercado financeiro, com as mudanças na economia, com as mudanças climáticas, sociais, enfim, com todas essas mudanças que o mundo vem passando, as empresas elas precisam também acompanhar essas mudanças. E o ISD é justamente isso, é acompanhar. Esse termo, ele hoje está sendo bastante discutido, principalmente por conta da pandemia, mas já há bastante tempo já vem sendo discutido no mundo organizacional do mundo inteiro, porque as empresas precisam começar a se preocupar não só com seu lucro, mas também a empresa precisa se preocupar com as questões ambientais, as questões sociais e governança. E aí quando a gente fala da questão social, é aí que entra o papel do assistente social. Por quê? Porque quando a gente fala de questões sociais dentro de uma companhia, das responsabilidades da empresa, o que acontece hoje? As empresas, elas começam a perceber que elas precisam vender a imagem delas, né? Então, elas precisam trabalhar, se preocupar com a qualidade de vida dos seus colaboradores, por exemplo, com a questão da diversidade e inclusão, porque isso tudo reflete no mercado financeiro. Então, por exemplo, quando os investidores eles buscam investir, né, realizar grandes investimentos em empresas, eles vão avaliar os aspectos do ISD. Eles vão avaliar a questão ambiental, como que a empresa está olhando para a questão ambiental, como que a empresa está olhando para as questões sociais, como que a empresa está olhando para a questão da governança, ou seja, como que a empresa, quando a gente fala de governança, a gente está falando principalmente de transparência, de ética. Hoje em dia a gente tem várias legislações que garante, por exemplo, a proteção de dados. Então é uma série de situações que essa empresa tem que olhar. Quanto mais as empresas estão investindo em ESG, mais elas estão tendo valor de mercado. E isso é muito importante. E aí, o papel do assistente social é exatamente esse. É agregar dentro das organizações, propor programas de qualidade de vida, programas de saúde mental, programas de diversidade, trabalhar o voluntariado. As empresas hoje estão preocupadas, elas precisam, na verdade, se preocupar com a comunidade onde ela está inserida. Então, a gente precisa também olhar para a responsabilidade social,
quais os impactos que esse negócio ele está causando, esses impactos, será que está causando algum impacto negativo para aquela comunidade onde a empresa está inserida? E o assistente social, ele vai trazer esse olhar, ele vai fazer essa análise, ele vai trazer proposta, ele vai desenvolver programas, ele vai executar esses programas, ele vai trazer indicadores para saber se de fato a empresa ela está cumprindo com o ESG. E existem indicadores para isso. Por exemplo, quando a gente fala de qualidade de vida, por exemplo, nós temos alguns indicadores que nos mostram se a empresa de fato ela está seguindo, ela está atendendo esses padrões que o ESG exige. Como, por exemplo, como que você mede a qualidade de vida no trabalho, né? Então, existem alguns pilares, como, por exemplo, saúde mental. Como que você avalia a saúde mental dos seus colaboradores? Através do controle de atestados médicos, através do atendimento com assistente social, com essa escuta qualificada que ela faz, esse acolhimento. Então, ela tem esse controle de demandas também de saúde mental. A gente mede através também de controle de horas extras, excesso de trabalho. Tem vários pilares aí que a gente pode usar como indicadores para medir a qualidade de vida dos colaboradores na companhia. E esse profissional, ele é fundamental, porque ele tem esse olhar. Uma das principais contribuições, né, que está lá, inclusive nas nossas atribuições como assistente social, de planejar, desenvolver, criar projetos sociais. Então, quando a gente fala de uma empresa privada, isso não significa que uma empresa privada ela não precise criar esses programas sociais. Porque quando a gente fala de programas sociais, isso nos remete muito a políticas públicas, ao governo, mas as empresas também têm essa responsabilidade, né? Tanto internamente quanto externamente. E isso hoje é uma exigência do mercado. O mercado exige hoje das empresas que elas tenham esse olhar para fora também e para dentro de casa, desenvolvendo ações que possam contribuir com a melhoria da qualidade de vida, não só dos seus colaboradores, mas possa também contribuir para uma sociedade melhor. Então, quando a gente fala de combate à discriminação, isso também faz parte do ESG. Então, as empresas, elas precisam estar de acordo com a SA 8000. A empresa, ela precisa saber se seus fornecedores, se os seus clientes e fornecedores, se eles estão de acordo, se, por exemplo, a gente vê vários exemplos aí de empresas que contratam uma empresa para terceirizar algum tipo de serviço. E por algum motivo essa empresa não cumpre as regras e aí se deparam com situações, por exemplo, de trabalhos não adequados. Então, a gente vê muitos exemplos aí na mídia. Então, isso também é responsabilidade da empresa. A empresa ela precisa fiscalizar os seus fornecedores e os seus clientes. E ela precisa estar de acordo com a tendência de mercado. Então, quando a empresa valoriza o ambiental, valoriza o social e valoriza a governança, ela sim agrega valor de mercado, ela atrai investidores e isso é positivo para a empresa. Isso significa que as empresas precisam ter um olhar mais humanizado de uma forma geral. Ela precisa cuidar do meio ambiente, as empresas precisam ter esse olhar voltado para a sociedade de uma forma geral. As empresas precisam combater a discriminação, as empresas precisam combater a corrupção. Hoje as empresas, elas precisam ter um compliance, um comitê de ética, elas precisam trabalhar a questão da governança para poder ter essa visibilidade e agregar esse valor de mercado. Então eu espero que eu tenha contribuído com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem para mim, coloquem aí as suas dúvidas.
Se inscreva no canal, participem comigo. Eu gosto muito de falar da minha profissão, eu gosto muito de falar da atuação do assistente social nas empresas. Muito obrigada e até a próxima.